Boa noite a todos, é um prazer aí. Vou passar a palavra aqui para a Ana Laura, para ela apresentar aí o Paulo Henrique. Obrigada, Guilherme. Bom, boa noite. É uma satisfação muito grande poder apresentar o Paulo Henrique Dias, primeiro pelo profissional que é, segundo pela pessoa que é, não nessa ordem de prioridade, mas ambas são importantes, é excelente profissional, excelente pessoa. E ele traz um tema que ele teve envolvidíssimo ao longo da vida e especialmente eu vi em ação ano passado, lá na tragédia da região serrana. Paulo Henrique, comigo e mais um colega, fomos tentar fazer a ajuda aos bombeiros e nós tivemos uma experiência não muito bem sucedida sob o ponto de vista de continuidade, mas muito bem sucedida sob o ponto de vista geotécnico. A gente conseguiu dar o apoio no momento em que o pessoal do resgate estava totalmente sem saber como fazer e a gente conseguiu ajudar um pouco. Mas, enfim, então Paulo Henrique vai trazer esse tema que é muito importante, principalmente depois que a lei foi aprovada. O deputado Glauber Braga fez uma apresentação há cerca de 30 dias atrás sobre essa lei, essa legislação nova, que é uma luz no final do túnel para um problema que a gente sabe é recorrente. São todos os períodos de chuva, sei lá, de 2 em 2 anos, e agora, com muito mais frequência, as tragédias se repetem e a gente tem a mesma dificuldade sempre para ver as ações preventivas, as ações emergenciais que não se completam. Então, o assunto é muito importante e é no momento certo, porque a lei foi recém-aprovada. A lei está aprovada há 40 e poucos dias. Bom, então, o Paulo Henrique Dias vai falar de estruturas de contenção, prevenção de desastres naturais, vai fazer uma abordagem bem panorâmica do ciclo do evento. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar, porque, além de tudo, ele é excelente orador e tem outras habilidades, tem corda preta na capoeira, pode substituir qualquer mestre-sala lá no sambódromo, enfim, é um homem de múltiplas habilidades aí. Então, eu agradeço a presença de todos, em nome da BMS, do Clube de Engenharia, DTG, em nome da CEL, e passo a palavra ao Paulo Henrique para ele fazer a apresentação das estruturas de contenção, prevenção de desastres naturais. Obrigada. Boa noite. Ana Laura exagerou um pouco, logicamente, né? A coisa não é bem assim. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais próximo. A ideia é fazer uma apresentação aqui de uma forma panorâmica da prevenção de desastres naturais através de estruturas de contenção que nem sempre são só de obras físicas, né? Eu começo aqui mostrando uma paisagem que hoje em dia a gente já pode obter graças à tecnologia do Google. Essa é uma imagem da cidade de Nova Friburgo, né? Vendo-se o panorama um período antes de ocorrer a última catástrofe, né? O último acidente natural que ocorreu lá. E a gente dorme com aquela paisagem e acorda com essa. Então, é exatamente a mesma imagem em que a gente pode ver que realmente fazer obra de contenção, fazer obra física para combater esses escorregamentos todos é uma coisa completamente inviável. Mas a gente pode tomar várias providências. Numa ampliação, aqui está a parte principal da cidade, aqui um bairro e a estrada que leva para Petrópolis, onde houve uma concentração muito grande de chuva também. Tá? Então aconteceu isso. Notem que tem muitos escorregamentos que se iniciam no topo dos morros, né? Mais detalhadamente, para esse vale, nós temos aqui uma imagem mais aproximada. Isso antes da chuva, que aconteceu numa madrugada, né? Amanheceu assim. Então, notem o rio aqui, a conformação do rio, as cidades. Então, é uma coisa, brigar contra a natureza, quando ela resolve mostrar força, é muito difícil. Então, uma introduçãozinha só sobre o desastre natural, né? O que é o desastre natural? É um fenômeno
natural de grande intensidade sobre uma área povoada ou construída, né, trazendo prejuízos ou humanos ou materiais, né. Existem vários tipos de acidentes naturais, né, terremotos, tsunamis, enchentes, secas, né. Nós vamos nos deter aqui àquele que nos tem assolado mais, que são as chuvas excepcionais que ocorrem nessa região, na costa leste do Brasil, particularmente na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira também. Os efeitos principais são decorrentes da ação destrutiva do volume e força das águas, aliado ao efeito surpresa, que mesmo o pessoal acreditando que pode ocorrer, mas ninguém espera naquele momento que ocorra aquela manifestação natural, a falta de acesso ou credibilidade nas previsões. Muitas pessoas sabem que pode acontecer, mas continuam construindo as encostas, continuam construindo na beira dos rios. Então, leva ao pessoal a construir casas em locais inadequados, sujeitos, né, a essas corridas de detritos, o tamanho das pedras, causando esses acidentes que nós queremos nos prevenir, né? Outras dificuldades que existem, além da citada, são que as obras necessárias para fazer essa prevenção não são só obras físicas. Precisam ter obras sociais e políticas para poder combater, a gente tentar combater esses efeitos decorrentes de desastres naturais. As barreiras que existem: dificuldades de planejamento, né, principalmente planejamento urbano, né, cultura do povo que ainda não conseguiu entender ou se adaptar a essa realidade, problemas políticos, falta de verbas mal direcionadas ou não direcionadas, desvio de foco e falta de visão das pessoas que têm o poder nas mãos. Situações específicas envolvidas são a emoção que ocorre logo após o evento, o pessoal vai tomando providências de qualquer maneira, né? Pressões de comunidades, ou de políticos, ou de regiões, entraves da burocracia para permitir o desenvolvimento dos projetos, liberação de verbas e condução rápida das necessidades, interesses diversos às vezes, infelizmente ainda desvio de verbas, tá? Então, nós temos a burocracia que trava as verbas e, às vezes, quando saem as verbas, sai de forma errada, infelizmente. Projetos que são feitos, mas as obras nunca são concluídas, nunca são levadas à frente, né? E acabam acontecendo outras prioridades, as verbas vão para outros lugares e as obras mais importantes acabam sendo esquecidas. Então, como é que a gente vai fazer as nossas estruturas de contenção num cenário desse? O que se observa é o seguinte: esse fenômeno, esses eventos ocorrem em ciclos, né? Ciclos não são muito bem definidos, né? Não são de 5 em 5 anos ou de 10 em 10, podem ocorrer um ano atrás do outro, como aconteceu no Rio de Janeiro em 1966, 67, como ocorreu aqui na região serrana em 2010 e 2011, né? Mas são cíclicos, eles ocorrem. Ocorrem depois, quer dizer, vem a chuva, depois vem a calmaria e o pessoal tende a esquecer. Então, o que se observa é que esse fenômeno cíclico não é só da natureza, é dos homens que tentam tratar esse assunto também, né? Por isso que é importante a gente observar a história, o que tem ocorrido, e não esquecer essa história. Eu vou dar aqui alguns exemplos históricos, alguns pontos apenas que eu pensei aí, de eventos que tendem a ser esquecidos. Eu tirei esses dados de um site do Corpo de Bombeiros, né? Então, temos aqui, desde 1906, existem relatos na imprensa, né, sobre chuvas, transbordamento do Canal do Mangue, já é um fato antigo. Em 1924, provocaram mais transbordamentos. Em 1940, já tem a primeira informação sobre mortes no bairro de Santo Cristo, decorrente de escorregamentos. Vê aqui a inundação, Calhambeque, é um fato histórico na cidade do Rio de Janeiro. 1942, 5 mortes, 132 milímetros, chuva,
desabamentos, Morro do Salgueiro, pessoas soterradas, tá? Isso aqui é uma foto na Praça da Bandeira, um lugar que reconhecidamente inunda, continua inundando. Só agora que estão fazendo obras para evitar essa inundação. Em 1962 tiveram chuvas mais fortes, já com um relato de 25 mortos, centenas de desabrigados, um temporal de 242 milímetros, também transbordando o Canal do Mangue, Rio Maracanã. Isso, fatos históricos. Em 1966 foi a grande catástrofe no Rio de Janeiro. 250 mortes, 50 mil desabrigados. Então as notícias foram as mais pavorosas possíveis no jornal. Em 1967, outra chuva no Rio de Janeiro, com mais intensidade na Serra das Araras, também que destruiu a Rio-São Paulo totalmente, interrompendo o tráfego, soterrou a usina de Nilo Peçanha, da Light, causando, e os acessos ao Rio do Guandu, causando falta d'água no Rio de Janeiro, falta de luz. Tá? E em 1967 houve um grande deslizamento em Laranjeiras, que foi histórico. O escorregamento derrubou 2 prédios e uma casa, morrendo cerca de 200 pessoas nesse local, 300 feridos. E na cidade toda, cerca de 300 mortos e 25 mil feridos. Então foram 2 anos tristes para a cidade. Nesse ano de 1966, depois dessa chuva, foi criado no Rio de Janeiro o Instituto de Geotécnica, pela prefeitura, pelo município do Rio de Janeiro, com a finalidade de tratar de forma municipal os projetos e os problemas geotécnicos decorrentes de estabilidade de encostas. Funciona até hoje com grande sucesso. Hoje é a Fundação GeoRio, onde todos os projetos de estabilização de encostas com mais de 3 metros de altura têm que ser submetidos à GeoRio para aprovação. A GeoRio fiscaliza as obras e projeta também alguns casos. 1967, Petrópolis, quem conhece Petrópolis sabe, essa aqui é ali no tem o museu, quer dizer, o rio encheu de uma forma excepcional, difícil de acreditar se você vai hoje lá. Então, diante desse ciclo, eu fiz uma tentativa de montar esse ciclo e os efeitos que acontecem. Então, o que acontece é o evento, o grande evento, a chuva, no nosso caso. Logo após a chuva, há uma fase, eu tentei colocar isso em fases que não são muito bem definidas, mas uma tentativa, uma primeira fase de emoção geral, de todo mundo ajudando, de resgates, de avaliação preliminar de danos, pessoal falando em verbas, em soluções, em criar leis, em fazer isso, muita agitação, muita ação também, muita energia desprendida nisso, porque são mobilizados equipamentos para limpar, desobstruir, etc. Depois vem uma outra fase de restauração, que eu chamei de restauração, onde são feitas algumas obras indiscutivelmente emergenciais. Por exemplo, desobstrução de um rio, recomposição de uma rua de acesso importante, Então, são feitas de forma emergencial, geralmente os projetos saem junto com as obras de recuperação. Depois, então, a energia se dissipa um pouco e começa uma fase mais séria de reavaliação do modelo hidrológico, elaboração de mapas de risco, elaboração de projetos, o pessoal começa a tratar a legislação. Para quê? Para finalmente, com esses dados, chegar à última fase, que seria realmente as ações de prevenção. E seriam as obras físicas, os muros, as barreiras, os diques, etc., e as outras obras necessárias que nós vamos falar aí, educação da população, sistemas de alarme, etc. Só que, observando esse ciclo ao longo do tempo, eu tive a oportunidade de conviver muito nessa parte de emergência, onde existe uma emoção grande, e a gente nota que isso não chega até a 4ª fase. Então, o que a gente observa é isso. Há uma energia decrescente. Começa, logo após o evento, a primeira fase de emergência, existe muita energia, muito dinheiro, muito apoio da mídia, apoio de todos os órgãos, de ONG, dos estados, dos políticos. Depois a restauração, essa energia já é menor,
Na reavaliação de fazer os estudos já começa a faltar verbas, o prazo fica difícil e nem sempre se chega à fase efetiva de execução das estruturas ou das ações que vão fazer a prevenção dos desastres naturais. Então eu vou falar um pouquinho dessas fases. Isso aqui é só para lembrar o poder da chuva, que a gente, como eu falei na história, a gente não pode esquecer, tem que ficar um pouquinho daquela fase de emoção para levar essa energia para as outras fases. Essa aqui é uma estrada, a estrada Rio-São Paulo, em 1967. Foi literalmente cortada pelas chuvas na Serra das Araras. Tá? Então, após o evento, a primeira fase que acontece é a fase do resgate. Eu vou falar aqui porque, em termos de geotecnia, é importante a participação do engenheiro geotécnico, foi importante em Santa Catarina, foi importante aqui, foi importante em Belo Horizonte, porque há uma tendência do pessoal sair, querer ajudar de uma forma descontrolada, e ainda o que foi escorregado ainda está apresentando uma forma muito instável. Então, é muito perigoso do pessoal. Em Friburgo, infelizmente, os próprios bombeiros, que são uma equipe extremamente treinada, tiveram 4 ou 5 mortes, porque o pessoal foi tentar fazer um resgate em algum lugar e houve um escorregamento secundário e soterrou os bombeiros. Foi um fato extremamente triste. Então, nós estivemos lá dando o apoio, inclusive aqui, nessa parte aqui, era um apoio estavam fazendo um resgate de corpos. E pediram, estava difícil, nós demos uma ideia, não, vamos fazer uma drenagem aqui, a gente faz uma vala para drenar interna, para ficar mais fácil. E a gente tem que conversar. Os bombeiros falaram, não, nós temos que drenar para ter acesso, mas nós preferimos trabalhar com terreno encharcado, mais mole, porque na parte de resgate de corpos, para não mutilar os corpos. Se o terreno está muito duro, é muito difícil. Então, a gente ainda tem que conviver com essas coisas que são relativamente complicadas, né? Tem a parte do pessoal que não está habilitado.